Certo. Então, a gente vai agora fazer um caso particular da aplicação da força, no caso, vamos calcular a força magnética para um caso específico. Nesse caso, a gente vai falar de uma espira. O que é uma espira? No caso, é um caminho fechado composto por um fio condutor. Nesse caso, a espira pode ter uma geometria qualquer. A geometria da espira, nesse caso, não vai fazer diferença. Então, a gente vai pegar a mais conveniente, que seria uma quadrada. Além disso, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar uma corrente estacionária e um campo magnético uniforme. Só que quando a gente faz essas duas condições, por esta relação, se o campo magnético é constante, esse carinha sai para fora da integral, e a integral é basicamente o perímetro da superfície fechada. Nesse caso vai ser zero, porque eu vou integrar sobre um caminho fechado, eu vou do início, eu começo num ponto e volto para o mesmo ponto. Então essa integral passa a ser zero. Como consequência, a força resultante vai ser igual a zero. Só que eu vou mostrar isso para vocês, porque é uma forma também de a gente trabalhar um pouco de como é o tratamento sobre a espira. Certo. Como é uma espira quadrada, eu posso dividir ela em 4 segmentos. No caso, 1, 2, 3 e 4. A escolha do sentido que eu vou percorrer esse caminho, ela não é arbitrária. Eu escolhi o sentido anti-horário porque esse é o sentido positivo de rotação, assim como também é o sentido da corrente elétrica. Então, é o sentido da corrente elétrica. Então, aqui a gente tem as forças, a força em cada segmento. Vou calcular a integral para cada segmento. O produto vetorial no segmento 1 e 3 é zero, por causa que eles estão... A corrente elétrica, nesse caso, está na mesma direção do campo magnético, que está ao longo do eixo Y. Então, vai sobrar as forças. No caso, só existe força na direção nos segmentos 2 e 4. As integrais vão dar somente o comprimento das regiões dos segmentos 4 e 2, porque o campo magnético é constante, e o produto vetorial vai dar o versor na direção x. Quando eu somo as duas forças, eu vejo que o resultante é zero. No caso, a força no segmento 2 vai ser negativa, ou apontar na direção negativa de x, e a força na direção 4 vai apontar na direção positiva de x. Veja que eu tenho um binômio de forças. Se eu colocasse aqui um eixo de rotação ao redor no caso, passando pelo centro da espira, ela começaria a girar. Só que, por conveniência, a gente vai escolher outro eixo de rotação. Nesse caso, a gente vai escolher um eixo de rotação que seria ao longo do segmento 4. Ao longo do segmento 4, a espira pode rotacionar. Então, se ela pode rotacionar e eu tenho um braço de alavanca, eu posso calcular o torque. Nesse caso, o braço de alavanca é o comprimento A e a força é aplicada no segmento 2. Quando eu faço produto vetorial, eu vejo que eu vou encontrar uma rotação no sentido anti-horário na direção Z, cujo módulo depende da corrente que percorre a espira, do campo magnético ao qual a espira está submetida e, no caso, seriam as dimensões, mas a gente pode considerar que é a área da espira, porque a área de um retângulo é base vezes a altura, na direção Z. Certo. Esse aqui é o caso, seria o torque sofrido pela espira. Só que quando a gente faz uma análise, no caso, relembra o efeito de um campo elétrico a um dipolo elétrico, a gente observa que vai surgir um torque. Se eu fizer admitindo essa relação, reescrevendo o torque para a espira devido ao campo magnético,
E admitindo, no caso definindo, que o momento de dipolo magnético da espira vai ser igual à corrente vezes a área da espira. Vetorialmente, ele vai apontar na direção normal à espira, ou à superfície da espira. Então, a gente consegue obter uma relação parecida com a relação que a gente tinha na eletrostática, só que, além disso, a gente também acabou de definir que uma espira, seja ela qual for sua geometria, é um dipolo magnético. Então, os dipolos magnéticos, como a gente vai ver um pouco mais para frente, podem ser tanto ímãs são dipolos, porque a gente sempre vai ter os dois polos, e espiras também são dipolos, ou podem ser tratados como dipolos.